O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Clara de Assis, uma mulher extraordinária, Clara de Assis. Existem duas realidades que movem profundamente o coração de Deus. Dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que move o coração de Deus é o pecador. O pecador move o coração de Deus de tal forma, como disse hoje no Evangelho, que ele sai à procura do pecador. Como um pastor que vai nas montanhas buscar a sua ovelha perdida, a sua ovelha desgarrada, que vai atrás da sua ovelha ferida, Deus, ele passa todo o tempo de nossas vidas nos procurando, nos buscando. É um amor que, ao mesmo tempo, ele tem que esperar que um dia esse pecador entenda o amor de Deus e volte para Ele. Mas o fato daquele ser que ele ama tanto estar em perigo faz com que o coração de Deus esteja sempre em agonia. Primeiro tipo que move o coração de Deus, o pecador. Mas existe um segundo tipo que move o coração de Deus. São os santos. Os santos movem o coração de Deus de uma forma tão extraordinária que Deus concede àqueles santos praticamente tudo o que eles pedem. É como um pai que tem um filho querido, obediente, um filho que entende o amor do pai, um filho que dá vida por ele, e o pai faz a mesma coisa por aquele ser. Então o segundo tipo é um santo. Hoje nós celebramos a memória de Clara de Assis, dia 11 de agosto. Santa Clara nasceu ali na Itália, na mesma cidade de São Francisco, lá na Umbria. Ela nasceu no ano de 1194. De família rica, uma jovem nobre que viveu junto com a sua família, com mais 4 irmãos, todas as facilidades de uma vida de pessoas nobres. Mas desde muito jovem, ela muito religiosa, ela não se conformava com a vida que levava. Ela achava que, ela sabia que ser rico era um risco para ela, que ela poderia ir para o inferno se continuasse naquela situação. E ela já sabia do chamado de Deus dentro do seu coração, ao maior dom que ela dizia. A pobreza é o maior dom que alguém pode ter.
É uma visão completamente diferente do que a maioria de nós tem. O que ela fez então? Aos 18 anos, ela conhecia Francisco e soube que Francisco saiu de casa para ser pobre e saiu pedindo esmola por aí, e ela queria fazer a mesma coisa. Aos 18 anos, fugiu de casa, foi encontrar-se com Francisco e os outros irmãos que já estavam vivendo uma vida de pobreza radical. No dia em que ela chega lá, São Francisco corta os cabelos dela, chama-se tonsura, corta o cabelo das meninas e coloca na cabeça um véu. O véu é símbolo do amor esponsal. A partir daquele momento ela se torna a esposa de Cristo. Ela então foi viver na mais extrema pobreza. E não era só a extrema pobreza, ela fazia penitências que nós hoje, eu tenho certeza que não daria conta. A primeira coisa que ela fez, o vestido dela era feito daquelas cordas, o pessoal que mexe com artesanato que sabe, de sisal, né? Aquele fio bem grosso, tipo um saco, daqueles sacos de carregar feijão, aquele saco bem grosso, era daquele material que ela vestia. Ela não tinha cama, ela dormia no chão a vida inteira. Ela fazia penitências assim terríveis. Não comia na segunda, na quarta e na sexta. Desde a quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa, ela só comia pão e água e nada mais. Fez um propósito de não comer carne a vida inteira. Em algumas solenidades, ela aceitava comer alguns vegetais, alguns legumes, algumas coisas. Fazia penitências tremendas. Ao mesmo tempo que ela fazia essas penitências, a sua aparência não mudava. Ela era sempre bela, sempre perfeita, cheia de energia, fazia todas as coisas, trabalhava, costurava, cozinhava, ajudava as irmãs, fazia todos os trabalhos dentro do convento. Mas ao mesmo tempo, ela começa a ter várias doenças e passa por muitas enfermidades, a vida inteira. Fazia muitos milagres, como por exemplo, a irmã dela de 14 anos decidiu ser freira também, fugiu de casa para ir para o convento. Quando chegou no convento, acolheu ela, o pai veio buscar, amarrou a irmã e ia levar ela amarrada de cavalo para casa. Ela rezou, pediu a Deus que não deixasse aquilo acontecer. A menina, que depois recebeu o nome de Inês, ficou tão pesada que nenhum cavalo na face da terra era capaz de carregar a menina. E ela ficou e se tornou freira também, irmã Inês. Além disso, tinha certos tempos, no tempo do inverno, quando a neve estava cobrindo a cidade, elas não tinham o que comer no convento. Um dia tinham um pão. A cozinheira da casa, a irmã, chegou e falou: olha, não temos o que comer, só tem um pão. E nós temos 50 freiras dentro do convento, o que vamos fazer? Ela disse: pegue o pão e corte em 50 pedaços. E quando ela corta o pão em 50 pedaços, de repente na mesa tinha tanto pão que elas passaram mais de um mês comendo aqueles pães. Um outro milagre: as cidades da Europa naquela época, no século XIII, eram muitas vezes invadidos pelos muçulmanos que entravam nos conventos femininos, matavam e estupravam as irmãs. Isso acontecia muito. Certo dia, a cidade de Assis estava sendo invadida pelos sarracenos, muçulmanos. Ela estava doente, deitada, quando as irmãs viram da janela do mosteiro os muçulmanos subindo, escalando as paredes da cidade, chamaram Clara e ela foi lá com uma força incalculável, foi até o sacrário, pegou o Santíssimo Sacramento e saiu com ele, gritou em alta voz e os homens estremeceram de medo, foi embora e ela salvou a cidade com a força da sua fé. Outro milagre, o último milagre, além de vários que ela fez, quando faltava um ano para ela morrer, 1252, ela estava querendo assistir à missa de Natal, mas ela já não conseguia mais andar, não andava mais de tão doente. As irmãs todas foram à igreja de São Francisco,
onde São Francisco estava enterrado, rezar, e ela pediu a Jesus: Senhor, eu queria tanto assistir a sua missa. E ele projetou na parede do quarto dela a missa, e não só projetou a missa na parede do quarto, mas ela foi pessoalmente à igreja, comungou, voltou para casa, e quando as irmãs chegaram, ela contava a missa em detalhes que nem as outras irmãs tinham visto. E por que aconteceu tudo isso com Clara de Assis? Porque ela tinha um coração de criança. No dia 11 de agosto de 1253, no finalzinho da tarde, morreu Clara de Assis, aos 60 anos de idade. Uma irmã, uma mulher que movia o coração de Deus, porque no coração de Clara só tinha um desejo: amar a Deus. É aquilo que Santa Teresinha vai dizer: o amor e o amante se encontraram. E quando se encontraram, se consumiram numa chama de amor, numa chama tremenda. Se fundiram para sempre, a alma de Clara e a alma de Cristo. O evangelho que nós estamos lendo, Clara leu muitas vezes, meditou sobre eles muitas vezes, e quando Jesus aqui no evangelho diz: quem quiser ser o maior, seja o menor, quem quiser ir para o céu, se converta e tenha um coração de criança, ela entendia isso. E ela entendia também que ele era o bom pastor e que ia atrás dela e que a buscava, e justamente por causa desse amor de Deus que consumia o coração dela, era que ela respondia ao amor de Deus. E se tornou Santa Clara, a grande santa. Meus caros, eu não sei se a gente vai conseguir ser assim como ela. Eu até hoje não consegui. Já tenho 43 anos de idade. Não tenho o coração de Clara. Mas uma coisa eu sei: Deus me ama. E a gente precisa entender este amor de Deus. Porque se a gente não encontrar aquele que nos ama, aquele que de fato nos ama, a gente vai passar uma vida aqui nessa terra inútil. Nós somos feitos para Ele. Mas se nós vivemos a nossa vida atrás de dinheiro, atrás de fama, atrás de sucesso, atrás das coisas deste mundo, quando este mundo acabar, o que será de nós? Nós só temos uma chance de viver para sempre: Deus. E precisa ser decidido agora. Depois da morte, não tem mais jeito. É agora.